2034, a data limite, quando a humanidade será completamente dominada pela IA. Uma história sobre quem é você e como ainda temos tempo de resgatar a nossa identidade humana. A batalha pela saúde no cérebro e a liberdade de pensamento. Como impedir o estresse pré-traumático apagar a tua memória. Recupere a memória autobiográfica e recorde quem é você. Impeça que a tecnocracia domine e apague a tua mente. Reprograme a programação mental realizada pelo sistema. Muitos exercícios práticos de treinamento para a recuperação da memória. Ao estudarmos a história do mundo, é possível perceber a resistência humana, independente da cultura, ao que se define como desconhecido. Desde os primeiros humanos que hesitavam em cruzar um rio por medo dos predadores, sem saber o que encontrariam lá do outro lado, a resistência ao novo e desconhecido está embutida no mais profundo de nossas mentes. À medida que a IA se incorporou intensa e rapidamente em nossas vidas, os antropólogos apontaram que a resistência humana aparecia como um mecanismo de sobrevivência. No mundo moderno, a dramática transformação gerada pela interferência da inteligência artificial é como uma travessia de rio para um mundo pouco previsível, justificando o medo desse desconhecido. O que intensifica o medo e a resistência da travessia com a natural resistência à mudança pode ser justificada pelos que sempre ficam para trás. Mas há um antagonismo a ser apontado na atual fase de transformação, pois se sobrevivemos como espécie, mudando e nos melhorando gradualmente, nessa última década, nos pareceu uma mudança imprudente e restrita, indo em direção ao passado, ao encontro de uma evolução do cérebro humano, ao invés de ir ao encontro de um futuro mais amplo, capaz e melhor. Basta observar e evidenciar o aumento da demência e a queda do QI nas últimas gerações em relação às anteriores. Em todas as eras, a humanidade enfrentou o desconhecido, pisando em novos territórios com uma mistura de medo e fascínio. Entretanto, a busca pelo desconhecido sempre nos garantiu o conhecimento maior em nossas mãos, ao mesmo tempo que ganhávamos capacidades cognitivas e aplicáveis através de novas redes neurais que estocavam nossos dados pessoais, além dos coletivos, levando o homem a ser mais capaz de decidir, discernir e concluir por si mesmo. A diferença e importância de palavras como eu e eles ganhou destaque, não por um ato egóico, e sim pelo real entendimento da singularidade de tudo, o que o si mesmo representa frente a uma realidade maior. Assim, o mistério da manifestação da consciência na forma de mentes que experienciam matéria através de um corpo com inputs sensoriais processados pelo cérebro no espaço-tempo, nos permitiu diferenciar o coletivo do individual, gerando deslumbre sobre o poder ilimitado da mente humana e de sua criatividade. O desenvolvimento e descoberta de formas de definições e interpretações da realidade, tanto individual quanto coletiva, por áreas das ciências, como a neurociência, a física clássica, a física teórica, pareciam evidenciar a importância da descoberta de uma mente fracionada que, a priori, comanda o cérebro preso ao mundo sensorial do espaço-tempo. Entretanto, enquanto o desenvolvimento natural do homem está baseado em possibilidades expansivas, ao mesmo tempo, surgiu uma promessa de ajuda, de pular etapas naturais e de alcançar já um estado civilizacional superior e sem esforços, desafios, sem ser necessário cruzar mais rios a nado. Então surge a inteligência artificial. A pergunta a ser feita é: o que acontecerá com nossa mente através de um cérebro modificado, quando o atual se unir a um sistema totalmente artificial? A parte orgânica irá se tornar a cada vez menos necessária? Talvez. O que acontecerá com o humano em nós, aquele que buscava a descoberta do que representa o si mesmo, se ao se unir com as máquinas, irá se apagando como uma vela, propiciando a gênese de um simbionte mais máquina do que humano?
O que será esse pós-humano? Vantagens, desvantagens, abordaremos tudo isso. Segundo o neurocientista americano David Eagleman, a nossa história não carrega uma biografia comum. Essa é a história de nossa espécie, contada a partir das particularidades da mais complexa estrutura que conhecemos, o cérebro humano. Escondido na escuridão silenciosa do crânio, é ele que dá forma às ricas narrativas de nossa realidade e de nossa identidade. Se ele for alterado, o que será que iremos perceber, ou melhor, ser e existir em qual mundo? O que é a realidade? Quem é você? Como você toma decisões? Porque seu cérebro precisa de outras pessoas? A tecnologia está preparada para mudar o que significa ser humano? Essa é a história de como a sua vida molda o seu cérebro e como o seu cérebro molda a sua vida. Como a ciência do cérebro é um campo em evolução acelerada, é raro darmos alguns passos para trás a fim de ver a extensão do terreno, procurar entender o que nossos estudos significam para nossas vidas, discutir de forma simples e direta o que representa ser uma criatura biológica. A ciência do cérebro é importante. O estranho tecido computacional em nosso crânio é o mecanismo perceptivo com o qual percorremos o mundo, a matéria da qual surgem as decisões, o material de que é forjada a imaginação. Nossos sonhos e nossa vida em estado desperto emergem de seus bilhões de células velozes. Uma compreensão melhor do cérebro esclarece o que consideramos real em nossas relações pessoais e o que sabemos ser necessário na política social. Como lutamos, porque amamos, o que aceitamos como verdadeiro, como devemos educar, como podemos elaborar melhores políticas sociais e como projetar nossos corpos pelos séculos que estão por vir. Estamos, portanto, falando de dados para serem computados, trazidos e interpretados individualmente. É o que faziam os filósofos gregos. Eles se dirigiam à ágora para discutirem seus pontos de vista e sabiam que isso era fundamental para a evolução humana. Nos circuitos microscopicamente pequenos do cérebro estava gravada a história de nossa espécie. Mas e se a história, na forma de dados, começa a ser apagada ou, quem sabe, reescrita de forma a nos convencer a chegarmos todos às mesmas conclusões, com impedimentos neurais para alternativas? Mas o ponto aqui é quem é você. Todas as experiências em sua vida, de uma simples conversa a toda a sua cultura, moldam os detalhes microscópicos de seu cérebro. Do ponto de vista neural, quem você é depende de onde você esteve e o que aprendeu, aceitou ou acreditou. Seu cérebro muda incansavelmente, reescreve de modo constante os próprios circuitos e como as experiências que você tem são únicas, os padrões vastos e detalhados de suas redes neurais são igualmente singulares. Como essas redes mudam incessantemente por toda a sua vida, a identidade é um alvo móvel, que jamais atinge um ponto final. Nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas lembranças e experiências surgem dessa estranha matéria neural. Quem nós somos na forma de como nos definimos por perceber as coisas se encontra no interior de seus complexos padrões de descarga de pulsos eletroquímicos. Quando essa atividade cessa, você também para. Quando a atividade tem um caráter alterado, seja por uma lesão, reprogramação de crenças ou pelo uso de drogas, o seu caráter também muda. Você pode desenvolver um outro ego, uma personalidade alternativa, como bem está registrado na literatura científica. Ao contrário de qualquer outra parte do corpo, se um pequeno pedaço do cérebro é danificado, é bem provável que você também mude radicalmente. Mas então, tudo que somos nessa vida é a resultante de um programa gerador de ilusões? Vamos explorar isso melhor. Desde o momento em que você acorda, você é cercado por uma torrente de luz, sons e cheiros. Seus sentidos são inundados.
Você só precisa levantar todo dia e, sem pensar ou fazer qualquer esforço, engolfado pela realidade irrefutável do mundo. Mas o quanto desta realidade é uma construção de seu cérebro, ocorrendo apenas dentro de sua cabeça, como bem pergunta o neurocientista David Eagleman, entre outros do mesmo ramo. Considere os túneis rotativos que você está visualizando agora. Embora nada esteja se mexendo de fato na imagem, parece que estão. Como seu cérebro pode perceber o movimento quando você sabe que a figura não se mexe? Ou considere o tabuleiro de xadrez a seguir. Apesar de não parecer, o quadro marcado com a letra A tem exatamente a mesma cor do quadro marcado com B. Você pode tirar a prova cobrindo o resto da imagem. Vem a pergunta: como os quadrados podem parecer tão diferentes, embora sejam fisicamente idênticos? Ilusões como essas nos dão as primeiras pistas que nossa imagem do mundo não é necessariamente uma representação exata. Esse é o ponto. Nossa percepção da realidade está menos relacionada com o que acontece lá fora e mais ligada ao que ocorre dentro do cérebro. Parece que você tem acesso direto ao mundo por meio dos seus sentidos. Você pode estender a mão e tocar o material do mundo físico como a cadeira em que está sentado. Mas o tato não é uma experiência direta. Embora dê a impressão de acontecer nos seus dedos, na realidade o tato ocorre no centro de controle de missão do cérebro. O mesmo acontece em todas as suas experiências sensoriais. A visão não está acontecendo nos seus olhos. A audição não ocorre nos seus ouvidos. O olfato não acontece no seu nariz. Todas as suas experiências sensoriais ocorrem em tempestades de atividade dentro do material computacional do cérebro. A chave é esta: o cérebro não tem acesso ao mundo que você jura estar aí fora. Lacrado no interior da câmara escura e silenciosa do crânio, seu cérebro jamais viveu o mundo externo e nunca viverá. Na verdade, ele percebe antes que você, milésimos de segundos antes, para o criar da forma como você jura que é. Pois então, não há um jeito de a informação que parece vir lá de fora chegar ao cérebro. Seus órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, boca e pele, agem como intérpretes de algo que foi projetado de dentro de você para fora por feedback. Eles detectam o sortimento de fontes de informação, inclusive fótons, ondas de compressão de ar, concentrações moleculares, pressão, textura, temperatura, e o traduz para a moeda corrente do cérebro, os sinais eletroquímicos que dão realidade ao que você chama de seu mundo. Esses sinais eletroquímicos correm por densas redes de neurônios, as principais células sinalizadoras do cérebro. Existem 100 bilhões de neurônios no cérebro humano e cada um deles envia dezenas e centenas de pulsos elétricos a milhares de outros neurônios em cada segundo de sua vida. Nada do que você vive, seja uma visão, um som, um cheiro, é uma experiência direta. Na verdade, é uma versão eletroquímica em um teatro escuro. E essa versão pode ser ligeiramente alterada por dados ou plenamente reescrita dentro dessa câmara secreta. Como o cérebro transforma seus imensos padrões eletroquímicos em uma compreensão útil do mundo? Pois é, ele o faz comparando os sinais que recebe de diferentes dados sensoriais, detectando padrões que lhe permitem fazer a melhor conjectura a respeito do que existe lá fora. E a tua vida será esse conjunto de interpretações. As alterações podem funcionar como uma realidade aumentada, individualmente ou de forma coletiva. Isso é, algo que não está lá fora é percebido sobreposto à realidade que você já a julga ser real comumente. O cérebro é um editor, adaptador de contos e narrativas, chegando a ser um contador de histórias para as mentes mais distraídas.
O cérebro entrega uma narrativa e cada um de nós acredita na narrativa que ele conta. Quer você se deixe enganar por uma ilusão de ótica, acredite que esteve preso em um sonho, enxergue letras em cores ou aceite o delírio como uma realidade durante um episódio de esquizofrenia, cada um de nós aceita a realidade da forma com que o cérebro escreveu frente às suas crenças. Então essa é uma parte muito importante que a humanidade a nível cultural sempre quer fazer de conta que não, por conveniência, pois exigiria ter que começar a pensar e questionar o que de fato é real e a relevância das informações e crenças na criação das experiências. Agora voltamos ao rio. Será que o irão querer cruzar a nado quando o costume e condicionamento deste lado da margem parece tão confortável? Apesar da sensação de que experimentamos diretamente o mundo, nossa realidade, em última análise, é construída no escuro, nesse cérebro, em uma língua estrangeira de sinais eletroquímicos. A atividade que agita as vastas redes neurais é transformada em sua história sobre alguma coisa, sua experiência particular do mundo, a sensação de um livro nas mãos, a luz no ambiente, o cheiro de rosas, o som dos outros falando. De modo ainda mais estranho, é provável que cada cérebro conte uma narrativa um tanto diferente. Para cada situação, com várias testemunhas, cérebros diferentes têm experiências subjetivas e particulares diferentes, pelo menos até que a inteligência artificial seja incorporada ao mesmo. Então, o que é a realidade? Bem, é como um programa de televisão que só você pode ver, mesmo que até muitos outros estejam conectados no mesmo canal. Na verdade, quem controla a experiência e a escolha do canal é uma associação entre o doador de memórias, o sistema de informação e seus controladores, juntamente ao estado do seu cérebro, aliado às pitadas de uma mente a priori que somente consegue se conectar corretamente ao seu cérebro se estiver em pleno funcionamento, isto é, saudável. Para manter nossa memória autobiográfica e, portanto, a integridade de nossa personalidade, esse eu persona singular, especial, único, e a capacidade de desenvolver constantemente isso, é necessária uma produção ao longo da vida de novos neurônios de índice, o que de fato ocorreria naturalmente se não fossem danificados de forma proposital. A forma da nossa resiliência psicológica depende disso, da manutenção da memória autobiográfica através do constante crescimento dos neurônios de índice abastecidos pela experiência de qualidade. Isso é um pré-requisito para a nossa vontade de tentar algo novo e expandir nossos horizontes quando parece necessário ou mesmo promissor. Além do fato de que a neurogênese produtiva oferece proteção contra a depressão e finalmente a doença de Alzheimer, já que precisamos de novos neurônios de índice todos os dias para permanecermos capazes do sistema cerebral mais avançado e resiliente, habilitado a pensar e mudar de direção quando for melhor para nós. Mas isso é exatamente o que está nos faltando nesse momento. O forte condicionamento disruptivo sociocultural, a baixa qualidade do ensino, o medo do futuro devido a todas as incertezas e crenças catastróficas, além de limitantes, está destruindo a máquina do tempo, nosso cérebro. O estresse pré-traumático nos descapacita tanto quanto pós-traumático. Junto a tudo isso, toxinas constantemente presentes por variadas fontes diminuem o fluxo, a espessura do córtex pré-frontal, além do alvo principal, o centro de processamento de memórias que nos permite determinar quem somos, o hipocampo. Eu te convoco a assumir o caminho do conhecimento verdadeiro e reverter o processo de alteração do que se define atualmente como o humano. Nós temos pouco tempo, pois, como sempre, há uma data limite projetada pelo sistema
para que uma completa tomada desses aspectos ocorra. Foi pensando em te esclarecer isso muito melhor que eu preparei uma aula totalmente gratuita. 2034, a data limite, quando a humanidade será completamente dominada pela IA. Então, clique no botão ou link abaixo e se inscreva para não perder nada desse conteúdo eletrizante. Eu vou te ensinar como manejar o grande reset humano e resgatar o controle total da tua vida. Eu te vejo na aula. Até lá!